É, eu tava cuidando das minhas plantinhas, as minhas duas florzinhas do curadas, essa daqui e essa daqui. E eu tava avaliando, né, pelo menos o Espírito Santo estava falando comigo a respeito do processo que se deram com essas duas plantas, né? E é interessante como isso fala muito a respeito de nós. Eu fiquei pensando, né? A Vanusa nos chama de florzinhas. E, e é legal ser uma florzinha. Eu não sei se você sabe, mas uma árvore para dar fruto precisa primeiro dar a florzinha. Aqui, na verdade, são duas plantas, elas florescem na primavera, essas plantas que nós recebemos, e elas passam a maior parte do tempo assim, verdes, vistosas, quando elas são cuidadas, amadas, né? Elas precisam de atenção de alguém que, que molhe, que coloque adubo, que faça com que elas, né, tenham um terreno propício para de fato florescer. Mas o que me chamou muita atenção enquanto eu estava analisando e analisando a minha situação também, é que essa plantinha aqui, chegou um momento em que eu precisei fazer umas podas nela e algumas, ó, eu vou aproximar aqui para você ver, tá vendo? Olha, ela ela cicatrizou de uma maneira, uma ferida, porque para podar precisa haver, né, precisa fazer uma ferida e ela não disfarçou essa ferida, né? Tá aqui, eu sei que aqui foi uma poda que foi feita lá no início. Ela não era desse tamanho. Ela era bem pequenininha, bem baixinha, né? Quando eu a ganhei. E o interessante é que existem outras podas que eu fui fazendo à medida que foram necessárias, ou aqui tem outra, e, e ela continuou crescendo dali para frente. É interessante porque a gente muitas vezes passa por certas circunstâncias na vida e a gente precisa podar, a gente precisa tirar esse, esse ramo que nos fere e deixar cicatrizar de fato. A impressão que dá é quando eu podei e que ficou desse jeito, é que ela ficou tão, sabe, tão estranha, não parecia mais a mesma flor. Mas logo depois surgiram outros ramos e a poda tá lá, sabe? A cicatriz da poda está lá, mas já não aparece na beleza das outras folhagens que cresceram, das outras oportunidades. Ó, esse raminho aqui, ó, ele nasceu de uma maneira assim impressionante, e ele vem se destacando, ele vem saindo, e eu achei isso fascinante. Existem oportunidades que são abertas na nossa vida, né, pelo Espírito Santo de Deus, por Deus, que podem nos fazer realmente crescer e nos fazer grandes, porque é isso que ele tem para nós. Essa florzinha aqui foi a última que nós ganhamos, que eu ganhei lá no curso do Curadas, e ela é uma sobrevivente. Eu me identifico muito com ela. Na tentativa de ajudá-la a se fortalecer, eu usei uma pastilha com a qual ela não se adaptou, né? Essa pastilha é absorvida pela terra. E ela, de repente, num belo dia, eu cheguei em casa do trabalho e ela estava totalmente murcha e com os galhos secos, né? Aqui há um indício para mostrar para você que disso que eu tô falando, sabe? Olha, tá vendo esse galho? Ela estava assim, vários galhos desse jeito, mas havia essas duas mudinhas aqui, elas estavam na beiradinha de cada galho e ainda havia a corzinha verde nela, perto desse galho seco.
E eu falei bem assim, eu vou tentar resolver esse problema. E eu falei assim, eu pedi ajuda a Deus, eu falei assim, ai Senhor, não deixa ela morrer não, ela tá tão bonitinha, tava tão bonita, eu fiquei tão triste com isso. E aí eu tirei e replantei. O mais interessante nessa flor é que ela vai saindo, quer ver? Deixa eu mostrar aqui na outra, porque tem umas coisas visíveis aqui, tipo umas raizezinhas, olha. Olha aqui, ó, aqui tem umas raizezinhas que ela vai saindo como se ela estivesse buscando alguma coisa, sabe? E eu cortei, então fiz a poda dessas folhagens, aonde haviam essas raízes e replantei. E eu replantei e hoje ela tá aqui, ó, crescendo de novo, né? Então, às vezes, o que eu tirei de lição para mim em relação a isso é que muitas vezes Deus nos tira de um lugar, de uma situação, e às vezes aquilo parece o fim para nós, e só que Ele nos replanta, Ele nos coloca em outro lugar porque Ele tem uma novidade de vida para nós. E isso é importante, a gente sempre tá lembrando disso. Eu sempre que olho para essas plantinhas, eu lembro disso. E eu queria compartilhar com vocês, porque nós aprendemos no Curadas a lidar com os nossos sentimentos, a lidar com as nossas dores, né? Mas pode ser que nem tudo saia tão perfeito como a gente imagina. Às vezes a gente vai passar por processos, por dificuldades, às vezes vamos olhar pra gente e vamos ver que não há solução, mas como? É só lembrar que é um processo para que a gente possa ser replantado. O importante é a gente ter raiz, porque as raízes vão buscar, né? Vão buscar uma forma de se fixar. E ter essa raiz é o que vai nos trazer vida novamente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês.